A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à 13ª aula, a penúltima aula do terceiro trimestre da classe dos pré-adolescentes. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos a aula da semana. Aqui você encontra as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram, onde eu posto lá mensagens, textos, enfim, isso, e também as viagens que nós fazemos ministrando a palavra de Deus. Acabamos de chegar de Novo Progresso no Pará, uma viagem bem longa, mas Deus nos levou para aquela cidade, ficamos lá 5 dias, ministramos em 5 eventos diferentes para adolescentes, para pais e filhos, ministramos um treinamento para professores da escola dominical e no domingo à noite no culto missionário, e o mais lindo, salvação de almas em todos os cultos. Eu estou assim maravilhado com o que Deus fez naquela terra. Por isso eu convido você a dar uma olhada aqui na descrição dos vídeos, tem meu contato, minhas redes sociais estão tudo aí, o meu número de WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja. E fique de olho que temos viagens marcadas aí para os próximos dias também. Orem por nós. Agora outra coisa, aqui na descrição do vídeo o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Nesse treinamento você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula, na teoria. Você vai aprender também a diversificar a sua aula. Tem aula que é muito monótona, tão monótona que o próprio professor está cansado, porque faz 10 anos que ele dá aula do mesmo jeito. Entra na sala de aula, lê a revista, faz um comentário, lê a revista, faz um comentário. A aula não está chata só para os seus alunos, está para você, por isso que você está cansado. Você precisa diversificar a sua forma de dar aula, porque você vai impactar ainda mais os seus alunos. Por quê? Porque existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Então a aula vai ficar muito mais dinâmica para você quando você usar esses elementos de aplicação da aula, e vai ficar muito melhor para os seus alunos, eles vão absorver mais e vão sentir participantes também, tá bom? É o primeiro link na descrição. Transforme Suas Aulas, um treinamento para você aprender no conforto da sua casa, com acesso vitalício e preço promocional de lançamento. Adquira já o seu. Invista no seu chamado e também invista no nosso ministério também, tá certo? Bora, vamos abrir aqui a nossa revista, lição 13, com o tema Vamos praticar a palavra de Deus, Mateus 7:24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, tá? Mateus 7, do 21 ao 23, vai mostrar o oposto também, tá? De pessoas que, embora tendo dons e fazendo muita coisa em nome de Deus, não serão admitidas no céu naquele dia. Por quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, tá? Então, quem conhece a Deus, conhecer a Deus significa ouvir, guardar, praticar, viver de acordo com seus ensinamentos, o que é simbolizado pelo homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Muito bem. O primeiro tópico tem esse título: Prazer em ler e aprender a palavra. Prazer em ler e aprender a palavra. Eu estou com a mesma gravata da semana passada, irmãos, porque eu estou gravando no mesmo dia a aula. Eu ia trocar de gravata, mas eu estou gravando na mesma aula, no mesmo dia. Tudo bem? Mas é outra aula, ok? Prazer em ler e aprender a palavra. Algumas pessoas querem conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, mas não sabem por onde começar. O que muitos ignoram, por desconhecimento ou preconceito, é que Deus revelou sua vontade através da Bíblia Sagrada e especialmente por meio de Cristo Jesus. A palavra escrita veio revelar a palavra que se fez carne, o verbo encarnado. Então as escrituras existem para nos conduzir à comunhão com o verbo vivo. Por essa razão, todo cristão deve amar e desenvolver o hábito da leitura devocional da palavra. Tá? Então,
ler a palavra de Deus. Um grande desafio para os professores de escola dominical e líderes é ajudar esta geração a ler, a amar a palavra de Deus, tá? Eu não gosto de ler. Então, tem um monte de coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente faz. Por quê? Porque não é sobre gostar, é sobre necessitar, é sobre depender, tá? Então não adianta nada cantarmos tanto sobre presença de Deus se nós não gastamos tempo conhecendo-o por meio da sua palavra, tá? Então, em primeiro lugar, e aí o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Então não é uma simples leitura e meditação de maneira mecânica, melancólica, não, é com prazer, é com alegria. Por quê? Porque esta palavra produz vida, produz fé para a salvação, tá? É a palavra de Deus que nos mostra o caminho da salvação. Então, sempre que lemos, devemos procurar por Cristo, pois ela, a Bíblia, aponta em sua direção, para que nós o vejamos, creiamos nele e sejamos salvos por ele. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Cristo, tá bom? A Bíblia contém contradições. Vai estudar um pouquinho, compre o livro A Bíblia através dos séculos e você vai perceber que de uma maneira histórica e técnica também, as aparentes contradições da Bíblia na realidade, elas reforçam ainda mais a veracidade, a precisão do texto. Não é? Muitos relatos bíblicos são testemunhos, são como depoimentos. E quando você vai colher depoimentos, se você vai colher o depoimento de 10 pessoas sobre o ocorrido, e as 10 pessoas falarem as mesmas palavras, derem os mesmos detalhes, com as mesmas palavras sobre o ocorrido, o depoimento dessas pessoas não será válido. Por quê? Porque significa que é um depoimento combinado, ok? Então a aparente contradição da Bíblia é porque os escritores, os autores, eles, inspirados pelo Espírito Santo, também tiveram liberdade para escrever de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua ótica. Tá bom? Outro detalhe aqui sobre a leitura bíblica. Ela não pode ser lida de uma maneira meramente carnal. Muito cuidado. Eu tenho me preocupado porque ultimamente muitas pessoas estão, inclusive nas redes sociais, aí aos montes, estão falando sobre a Bíblia, mas de uma maneira tão estranha, de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos ensinar a esta geração: vai ler a Bíblia, peça a ajuda do Espírito Santo. Livre-se de todo sentimento e pensamento de dúvida e de questionamento, tá? Livre-se, tá? Porque muitos estão entrando pelo caminho da rebeldia, porque leem a Bíblia com a mentalidade carnal e querem questionar, não é? É a cadeira querendo questionar o marceneiro que a fez, né? É o carro querendo questionar o fabricante que o fabricou, enfim, por aí vai, tá? Então, muito cuidado. Olha só o que a Bíblia diz, e vale a pena, tá? Essa referência bíblica aqui, ó, de 1 Coríntios 2,9. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido não ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Não é pela mente humana, não é pelo intelecto humano, é pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus.
E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, só é possível conhecer a graça de Deus, as profundezas de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Do contrário, a pessoa vai ler a Bíblia, isso está acontecendo aos milhares. A pessoa lê a Bíblia, se enche de questionamentos, endurece o coração, se rebela contra Deus, porque está lendo a Bíblia com a mentalidade carnal. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Leia a Bíblia guiado pelo Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Traduzindo, não dá para explicar verdades espirituais a pessoas carnais. Coisas espirituais se explica a pessoas espirituais. Hoje em dia tem muita discussão na internet. As pessoas querendo explicar o que é espiritual a quem é carnal. As pessoas querendo defender questões espirituais com gente carnal. Então, por exemplo, gente querendo defender o Cristo, querendo defender a Páscoa, querendo questionar pessoas carnais que fazem, sei lá, peças, filmes, teatros, blasfemando, profanando o nome de Jesus. Por meio de uma imagem, por meio de um quadro. Eles são carnais, gente. Mas está blasfemando! Faz isso com o Alcorão para ver se... O que é o Alcorão perto da Bíblia? Quando a gente usa esse argumento, eu queria ver se eles tinham coragem de fazer isso aí com o Alcorão. Nós estamos colocando o Alcorão do lado da Bíblia. Desculpa, irmão, não é. A Bíblia é única, não vem. A Bíblia é única. Com todo respeito, a Bíblia é única. Pronto, acabou. Ah, não gosto. A Bíblia é única, acabou. É o mais livro do mundo, mais amado, mais odiado. A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. Não vem querer colocar no mesmo nível de outro escrito. Não é. E por isso, não tem como discutir, não tem como contender, e nem é necessário com quem é carnal. Ele não vai entender o que é espiritual. Não vai entender. Olha só, tá aqui, ó. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Olha aqui. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Que texto extraordinário. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pelos carnais. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, falando da coisa mais básica da nossa vida espiritual, que é a leitura bíblica. Ensine-os a ler a Bíblia, mas antes a orar, pedir a direção do Espírito. E ao procurar, ao pesquisar sobre um determinado assunto, procurem pessoas verdadeiramente comprometidas com a palavra e não pessoas que distorcem a palavra, ok? Porque senão é complicado. Então é pela palavra. A Bíblia não é uma relíquia do passado a ser confinada no museu. Ela é lâmpada para guiar passos e luz que ilumina o caminho. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Dedique parte do seu tempo para ler e compreender as sagradas letras. Tá? Então a intensidade da vida devocional revela a intensidade da sede que se tem por Deus. Hoje a gente canta muito sobre presença. Aí você pergunta, mas você gosta de ler a Bíblia? Não gosto de ler a Bíblia. Ué, você não estava cantando sobre a presença? Tava. Então você tem que ler a Bíblia. Que quem ama a presença, ama a palavra. Não, eu não gosto de ler. Ué, mas você estava cantando sobre a presença? Tava. E não ler a Bíblia? Não, porque eu não gosto. Pera aí, gente, está incoerente o negócio. Certo? Está incoerente. Você ora? Não, também não oro. Pera aí.
Peraí, tá tudo errado. Você diz que ama a presença, mas não ora e não lê a Bíblia. É por isso que a vida espiritual é tão superficial. Porque quem ama a presença de verdade, ama a palavra, lê a palavra, medita na palavra e tem vida de oração. Pronto, acabou. Isso é fervor espiritual. A pessoa pode não falar em línguas, mas se ela desenvolve o hábito diário de ler a palavra e de orar, pronto, ela é uma pessoa fervorosa no espírito. Tá bom? Muito bem. Tópico 2, não sei se vocês estão escutando aí alguns barulhos. Eu moro no apartamento e o vizinho aqui tá furando a parede. Compromisso em crer e praticar a palavra, tá? Terminando o Sermão da Montanha, Jesus comparou seus ouvintes a 2 tipos de pessoas: os sábios sem juízo, tá? Nesse texto, a sabedoria e o tolice estão ligados à forma como esses homens respondem aos ensinamentos do mestre. Ou seja, se ouvem e praticam, são sábios, mas se ouvem e não praticam, não tem juízo, tá? Então, é interessante aqui, porque quando a gente lê o texto, eu sempre achei que estava falando de 2 terrenos. Mas não está falando de 2 terrenos. Está falando de um terreno só. Os 2 começam a cavar na areia o alicerce. A diferença é que um cava até encontrar a rocha. O outro constrói a casa em cima da areia. Entende? Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra não é só para ser ouvida. Ela é para ser colocada em prática. Ela precisa gerar mudança em nós, tá? O pastor de Jerusalém, Tiago, também advertiu seus leitores a não serem apenas ouvintes da mensagem, mas praticantes. Aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas não a obedecem, nas palavras de Tiago, são como pessoas que se olham no espelho e depois elas saem e já não se lembram mais da imagem, da aparência que elas tinham quando se olharam lá no espelho. Tá? Então, além de ser um leitor da palavra de Deus, nós precisamos ser praticantes. Certo? Então, nós devemos, presta atenção, memorizar é importante, mas não é suficiente. É preciso aplicá-la no dia a dia. Tá? Agora, cuidado com a forma negativa como você fala isso. Tem gente que fala assim, porque não adianta nada ler a Bíblia e não praticar. Cuidado, porque você com isso, querendo ou não, está desestimulando a leitura bíblica. Então, uma das coisas que eu falo, inclusive no curso, no treinamento, se você não adquiriu, adquira aí, crente. É a linguagem assertiva. Tá? Então, ao invés de você falar, não adianta nada ler a Bíblia e não praticar. E alguns professores ainda falam assim, é melhor não ler. Você está tirando o incentivo da leitura bíblica. Certo? Então, ao invés de você falar o aspecto negativo, fala o positivo. Ou seja, encoraje-os a ler e praticar. Ao invés de acusá-los, que eles só leem e não praticam, encoraje-os a lerem e praticarem a palavra de Deus. Encoraje-os a receber a palavra no coração e colocá-la em prática no dia a dia. Não é? Por meio do quê? De mudança de comportamento. Por meio do quê? De mudança de atitude. Paulo escreve Filipenses 4:9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Percebe que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É igual quando eu escuto... Gente, dá uma dor no rim quando eu escuto assim. Pregue com a vida, se necessário use palavras. Isso não está na Bíblia, gente. É por isso que a igreja hoje quase não evangeliza mais. Não, porque eu só tenho que dar exemplo de bom testemunho. Não está na Bíblia isso. Isso não é versículo bíblico. Pregar o evangelho, pregar, e de pregar, e pregar ali, predicare. Pregar ali é verbalizar, em voz alta, é arauto. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Minha vida é coerente com as minhas palavras coerentes com a minha vida. Aqui é a mesma coisa. Não é ler ou praticar, é ler para praticar. Ok? Então coloque em prática o que vocês receberam e aprenderam. Ame como Jesus ensinou, perdoe como você foi perdoado, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você e faça tudo para a glória de Deus. Aliás, faça mais. Filipenses diz que devemos tratar os homens superiores a nós. Tá? Então,
nós estamos comprometidos em crer e em praticar a palavra de Deus, colocar ela em prática, tirá-la da mente, do coração e externá-la e manifestá-la. Porque se eu não manifestar, não praticar aquilo que eu acredito, quando eu falar, aí as pessoas não... Porque elas vão ver hipocrisia. Peraí, ele está falando isso, mas eu nunca vi ele fazer. Ele está falando de amor ao próximo, mas ele não trata bem as pessoas. Entende? Então palavra no coração, palavra na boca, palavra nas atitudes. Palavra no coração, palavra na boca e palavra nas atitudes. Certo? Estamos chegando no final, hein? E aí? Como está sendo esse trimestre para você? Será que tem alguém aí ainda? Fala para mim aqui nos comentários como foi esse trimestre para você e qual é a sua expectativa para o trimestre que está chegando. Fala para nós aqui nos comentários. Bom, crescendo e amadurecendo através da palavra. Eu acho que eu não mostrei, né? Os irmãos ficam aí. Ô, irmão, você não mostrou outro tópico, mas vocês estão com a revista aí, né? Ó, crescendo e amadurecendo através da palavra, que não tem outro jeito. Ao longo da vida, todos enfrentamos decepções, medos, tristezas e dores. Dificuldades nos cercam, tentando abater a nossa força e roubar a nossa alegria. Definitivamente ninguém está livre das adversidades. Entretanto, os servos de Deus, nos sofrimentos, são consolados através das promessas do Pai, que dão vida e esperança. Pelas Escrituras somos lembrados que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Uma vez que essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Tá? Então veja, nós temos que passar e passamos por muitas situações. E a palavra de Deus, ela nos adverte e ela nos prepara para todas as situações que nós enfrentamos e viermos a enfrentar. Algumas vezes o Senhor nos livra da tribulação. Outras vezes ele nos livra na tribulação. Outras vezes ele nos livra depois, né? Tem um ditado que diz que não há tempestade que não passe, não é? Pois em Atos capítulo 27, há indício de que aquela tempestade não passou. Mas Deus guiou todas aquelas pessoas que estavam com Paulo indo para Roma, Paulo prisioneiro, eles passaram pela tempestade. A tempestade destruiu o navio, virou tudo, mas eles foram salvos. Deus os livrou na tempestade e não da tempestade. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus os livrou dentro da fornalha e não do lado de fora da fornalha, tá? O importante é termos esta convicção no nosso coração de que não seremos abalados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele protege e supre o seu rebanho. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar onde a gente corre em tempos de perigo, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós só conhecemos o que é consolo de Deus no momento das lágrimas. Nós só conhecemos o poder de cura em meio à dor. Nós só conhecemos a alegria em meio à tristeza. Nós só conhecemos livramento em meio aos apertos. Nós só conhecemos a proteção de Deus em meio aos ataques do inimigo. Por isso, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, nós permaneceremos fiéis até que o Senhor venha. Nada irá nos abalar, ou talvez a palavra seria nada irá nos destruir. Ainda que sejamos abalados, nós não abandonaremos o nosso Senhor. Nós continuaremos. Eu falei para uma moça ontem, foi ontem eu acho, foi ontem, não lembro agora se foi ontem, acho que foi ontem não, né, no domingo lá em Novo Progresso, né,
É porque eu estou gravando essa aula no dia 12, tá, de setembro, para já deixar tudo prontinho para vocês. Mas eu falei para uma moça que voltou para Jesus, eu falei assim para ela: você sabia que para seguir a Cristo a gente tem que ser teimoso? Ela olhou assim para mim, eu falei: tem que ser teimoso para seguir Jesus. Porque o que você imaginar vai aparecer para tentar fazer você desistir dele. Então, a gente tem que ser teimoso para seguir Jesus. A gente tem que insistir, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode abandonar por nada. Amém, meus amigos? Mais um trimestre, Deus abençoe vocês. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo trimestre. Lembrando que é só uma lombadinha, viu? É um semáforozinho. Para, bebe água e vamos embora que o próximo trimestre está chegando. Nos próximos dias eu apresento a nova revista aqui para vocês. Deus abençoe.